Jesus Cristo, o unigênito do Pai. A referência bíblica a Jesus como unigênito do Pai, em João 1,14, tem provocado grandes controvérsias na história da igreja, pelo fato de Jesus ser chamado também de o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Tem-se argumentado que a Bíblia ensina que ele não é divino, e sim uma criatura exaltada. As testemunhas de Jeová e os mórmons negam a divindade de Cristo, apelando para esses conceitos. É principalmente por causa dessa negação da divindade de Cristo que esses grupos citados são considerados como seitas heréticas e não como denominações cristãs. A divindade de Cristo tornou-se uma questão crucial no século IV, quando um herege chamado Ário negou a Trindade. O principal argumento de Ário era contra a divindade de Cristo, e ele antecipou os argumentos atuais de alguns segmentos, como os mórmons e as testemunhas de Jeová. Ário foi condenado como herege no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Ele alegava que a palavra grega traduzida por unigênito significa acontecer, tornar-se ou começar a ser. Aquilo que é gerado deve ter um início no tempo, tem de ser finito com relação ao tempo, que é um sinal da condição de criatura. Tudo que foi criado em um determinado tempo, e houve um tempo em que não existia porque não fora criado. Ser o primogênito de toda a criação pressupõe o nível supremo da condição de criatura, uma categoria mais que os anjos, mas não vai além do nível de criatura. Adorar uma criatura é praticar idolatria. Nenhum anjo, nem qualquer outra criatura é digno de adoração. Ário, ele via a atribuição de divindade a Jesus Cristo como uma blasfêmia e rejeição do monoteísmo bíblico. Para ele, Deus deve ser considerado como um, tanto no ser como em pessoa. O credo de Nicéia reflete a resposta da igreja à heresia ariana. Confessa que Jesus era gerado, não criado. Nesta fórmula simples, que parece confusa, a igreja demonstrava zelo em se proteger contra a ideia de interpretar o termo unigênito, significando ou implicando nesse termo uma condição de criatura. Alguns historiadores têm falhado em relação ao Concílio de Nicéia, por exemplo, engajando-se na defesa especial ou no exercício de ginástica mental, porque tem que fazer uma grande ginástica mental, para fugirem do significado claro e simples da palavra grega unigênito e da frase primogênito de toda a criação. A igreja, porém, não fugiu arbitrariamente do significado simples desses termos. Havia bases justificáveis para proteger o termo unigênito com o qualificativo não criado. Primeiro, a igreja, ao longo da defesa que faz da fé, estava procurando entender esses termos no contexto total do ensino bíblico concernente à natureza de Cristo. Convencida, a igreja, de que o Novo Testamento claramente atribui divindade a Cristo, a igreja se pôs contra lançar uma parte das Escrituras contra outra. Segundo, embora o Novo Testamento fosse escrito na língua grega, a maioria das formas de pensamento e conceitos está saturada de significados hebraicos. Os conceitos hebraicos são expressos
por meio do veículo da língua grega. Entenda, a linguagem, a escrita, a gramática do Novo Testamento é grega, mas o pensamento, os conceitos são hebraicos. Este fato soa como uma advertência contra a interpretação muito literal, com base nas difíceis nuances do chamado grego clássico. Assim como João usa o termo logos para referir-se a Jesus, seria um erro saturar esse termo exclusivamente com as ideias gregas associadas ao uso da palavra. Terceiro, o termo unigênito é usado numa forma modificada no Novo Testamento. Em João 1,14, Jesus é referido como unigênito do Pai, em algumas traduções. Em João 1,18, ele é chamado novamente de o Filho unigênito. Existem evidências significativas nos manuscritos que sugerem que o original grego dizia o Deus unigênito. Tivesse esse texto sido aceito, acabaria o debate. Entretanto, tratarmos o texto como redigido, o Filho unigênito, ainda teremos um modificador crucial. Jesus é chamado o único gerado. É a palavra grega monogenais. O prefixo mono no grego é mais forte do que a palavra único em nosso idioma. Jesus é absolutamente singular em sua genitural. Ele é o único gerado. Ninguém ou nenhum outro é gerado no sentido como Jesus foi. O fato de a igreja falar sobre Jesus como eterno unigênito é uma tentativa de fazer justiça a isso. O Filho procede eternamente do Pai, não como criatura, mas como a segunda pessoa da Trindade. O livro de Hebreus, que também se refere a Jesus como sendo gerado, no capítulo 1, no verso 5, talvez seja a carta, a epístola que nos fornece a mais elevada cristologia encontrada no Novo Testamento. O único livro que rivaliza, fica ali no nível de Hebreus nesse aspecto, o Evangelho de João. É João quem claramente chama Jesus de Deus. Também é João quem fala de Cristo como o unigênito. Finalmente, a frase primogênito de toda a criação deve ser entendida à luz do contexto da cultura judaica do século I. Deste ponto de vista, podemos ver que o termo primogênito refere-se à condição exaltada de Cristo como herdeiro do Pai. Assim como o filho primogênito geralmente recebia a herança patriarcal, assim Jesus, como o divino Filho, recebe o reino do Pai como sua herança. Que lições temos desses princípios? A primeira é que o fato de Jesus ser chamado unigênito do Pai e de primogênito de toda a criação tem criado controvérsia na história da igreja quanto à sua divindade. Grupos como as Testemunhas de Jeová e os Mórmons usam tais passagens para negar a divindade de Cristo. A igreja se levanta para defender a sua fé na sua apologética, e o credo de Nicéia claramente expressa que Jesus era gerado, não criado. Essa distinção cuidadosa era um reflexo da afirmação do Novo Testamento a respeito da divindade de Cristo. Aprendemos também que Jesus é chamado unigênito do Pai. Jesus é o único gerado do Pai, não como criatura, mas como eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. O termo primogênito deve ser entendido à luz do contexto do judaísmo do século I. Jesus é o primogênito de toda a criação, no sentido de que ele é o herdeiro de tudo aquilo que pertence ao Pai. Jesus é Deus. João diz: e sabemos que o Filho de Deus nos é vindo, e tem dado-nos entendimento para saber que estamos no verdadeiro, a saber, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tomé, na sua declaração, ele diz na sua confissão: Deus meu,
Deus meu. Jesus é Deus. Você está no caminho certo. Você crê em Jesus como Deus, e é isso que afirmam as Escrituras. Ele não foi criado, Ele é eterno. O salmista Davi diz: ó Deus, Tu és Deus desde a eternidade. Jesus um dia disse: Abraão viu o meu dia. Jesus é Deus. E a frase célebre de Deus: façamos. Deus não estava só no ato criativo. Jesus é Deus. Que Ele seja Deus sobre a sua vida, que Ele seja Deus sobre a sua casa, que Ele seja Deus sobre o seu entendimento, que Ele seja Deus na sua história. Que o Senhor Jesus se manifeste de maneira poderosa na sua vida. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.